estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves, estou aqui para mais uma aula de ciências. Sejam todos muito bem-vindos. E quem está conosco nesta aula? Professora Joyce, bem-vinda, Pro. Muito obrigada. Olá, estudantes do terceiro ano. Aqui estamos nós para mais uma aula. Então, vocês estão preparados? Bora lá. Vamos sim, vamos também cumprimentar a Kelly, que está conosco. Olá, Kelly. Muito obrigada aí por fazer com que essa aula chegue a mais estudantes. E vamos pedir ao oráculo para colocar na tela o título da nossa aula. Olha só. Como são formadas as sombras? Será que os nossos estudantes já pararam para pensar sobre isso? É uma aula de ciências aí para a turma do terceiro ano. E cá estamos nós, Pro Genô, Pro Joyce. E já vamos pensar aí um pouquinho ou falar um pouco a respeito das habilidades desta aula. EF03CI08B, identificar e descrever como os ciclos diários e os corpos celestes são representados em diferentes culturas, valorizando a construção do conhecimento científico ao longo da história humana. E temos também EF03CI08A, observar e registrar os períodos diários, dia ou noite, em que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu. Muito bem. Então, nós temos aí um objeto de conhecimento que é a respeito das características da Terra, observação do céu, e o objetivo hoje vai ser esse mesmo, observar como esses corpos celestes se movem e como as sombras são formadas. Será que tem alguma coisa a ver, Pro? O Sol ou a Lua, a luz em si com as sombras? Vamos pensar um pouquinho a respeito na aula de hoje, tá certo? Então, vamos começar aí pensando sobre o que vamos aprender neste componente de ciências. Muito bem. Já podemos ver uma imagem na tela, não é mesmo? Tem aí uma mocinha, uma menina, com o cabelinho preso dos dois lados. Ela está com as mãos soltas, usa um vestido cor-de-rosa longo, um sapatinho. Também tem brincos na orelha. E nós podemos ver uma sombra projetada aí, não é? Sim, essa mesma menina, ela está nesta imagem de frente e de costas. Muito bem. O interessante, Pro, é que mesmo na imagem de frente, como na imagem de costas, a sombra dela está sendo projetada para a mesma direção. Então, provavelmente a luz que está próxima a ela está na mesma direção, independente dela estar de frente ou de costas. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho, falar aí sobre ciclos diários. Vamos falar também sobre a luz e a sombra, não é? Então, luz e sombra aí fazendo parte desse ciclo diário, enfim. Vamos ver o que temos aqui na nossa atividade, observar aí algumas imagens. Olha só que linda essa imagem, Pro. Ai, já me senti na floresta agora, respirando um ar mais puro. Respirando bastante assim. E como você descreveria essa imagem, Pro? Igual você falou, a natureza, dá para ver os raios de sol entre as árvores. Nós podemos também observar as sombras das árvores. Muito bom. Pro, olha, eu acho que se a gente pensar, parar aí um pouquinho, dá para ouvir até pássaros cantando, aí na nossa imaginação, pelo menos. Com certeza. Isso, uma imagem muito bonita que aparece aí na tela, eu vou pedir para voltar, para observarmos aí essas sombras projetadas. Então, nós estamos vendo o sol, não é? Ao fundo da imagem, no céu, né? Sim, o sol aparece ali, parece que é logo cedinho, de manhã, quando o sol está nascendo, subindo ali no seu esplendor. E nós temos aí, parece que uma plantação de pinheiros, não sei. É uma floresta com muitas árvores, mas estamos vendo bem os troncos, não é? Os caules dessas árvores. E olha só, observe que as sombras, elas estão sendo projetadas para frente. Nós já informamos aqui que o sol está atrás das árvores, não é? E as sombras dessas árvores estão sendo projetadas aí para frente das mesmas. Será que essa luz tem a ver com a sombra, então? Vamos observar outra imagem? Olha só.
Ai, que imagem gostosa, já posso ouvir o barulhinho das ondas do mar, Pro. Ah, essa imagem realmente, para mim, é uma das imagens mais gostosas que tem. Olha só, então nós vemos ali uma praia, não é? Um mar ali ao fundo, as ondas vindo, uma água limpinha, uma areia clarinha também. Temos aqui um chapéu, um par de chinelos e uma concha ali, parece até um molusco. Enfim, aí na areia. Mas nós podemos observar a sombra desses objetos? Nós vimos que das árvores estavam sendo projetados para frente. Aqui nós estamos conseguindo ver de onde vem a luz? Olha só, referente à sombra, nós podemos ver que a sombra está mostrando na parte da lateral. Então, se a sombra está de um lado, provavelmente a luz que está fazendo essa sombra ser refletida está do outro. Isso, mas olha só, se observarmos esse chapéu, quase não aparece a sombra. Sim. Uma sombra bem curtinha, porque parece que a sombra está embaixo dele. Se nós levantarmos ele aqui, se nós o erguermos, nós podemos até visualizar a sombra vindo ali embaixo dele. Será? Embora não estejamos vendo o sol, será que a gente já tem aí uma noção de qual seria a posição do sol? Porque nós sabemos que a luz aí provém do sol, já que estamos ao ar livre, não é? Eu acho que o sol está bem acima, um pouquinho mais para o lado aí da Kelly. Isso, olha só. Vamos observar então uma outra imagem, Pro. Olha só, mais uma aí. Como são formadas as sombras, agora já no entardecer, com o céu assim bem rosado, quando ele está ali se pondo, que deixa o céu todo colorido. Temos um barquinho aí no rio, tem uma casinha lá ao fundo e alguns outros barcos. Mas vamos nos focar aí neste barco. Ele também apresenta uma sombra projetada, não é? Para frente dele, isso mesmo. E como você mesmo falou, é um momento da tarde, né, do entardecer, que nós podemos ver o sol se pondo. E geralmente ele se põe lá no horizonte. Parece que ele está indo embora para baixo, né? Está mergulhando no mar. Isso mesmo, Pro. E você lembra aquela primeira imagem das árvores? Sim. Nós vimos o sol daquele lado ali. Nós sabemos que o sol se põe, nasce de um lado e se põe no outro, do outro lado. Então essa imagem, possivelmente, se fosse do mesmo lugar, teria sido tirado de uma posição diferente, não é? Porque já que no entardecer, ele não estaria aí na mesma posição de quando ele estava nascendo. Mas como o observador, o fotógrafo, aí tirou a foto do lado oposto, parece que a sombra está vindo para frente de fato, porque ele se posicionou de frente para a luz. Olha que interessante. Muito legal. Então, Pro, olha só, temos mais uma imagem também. Hoje estamos aí observando imagens e sombras e como elas são produzidas. Ainda ao ar livre, tem aí uma areia, não é? Várias areias uma aí. Praia aí, né, professora? Sim, tem umas casinhas, talvez banheiros, não sei. Sim, parece ser banheiros na praia mesmo. Sim, e ele está à direita da tela e a sombra está sendo projetada para a esquerda. O que isso quer dizer? A luz está vindo do fundo, né, professora? Da parte de trás dessas casas, desses banheiros. Viria daqui, então, como se o sol estivesse ali? Isso mesmo. Olha só, vamos fazer de conta que o sol está aqui, porque ele realmente deve estar, mas não apareceu na foto. Então, foi formada aí a sombra. E a sombra nada mais é do que uma região formada pela ausência parcial da luz. Então, aqui a luz que vinha de lá foi interrompida, não é? Foi bloqueada por esse obstáculo aqui, que são esses banheiros. Então, esses banheiros se tornaram um obstáculo, bloqueando aí parcialmente a luz solar. Por que parcialmente? Porque aqui, olha, nós podemos ver a incidência de luz. Entre os banheiros aí também nós podemos ver algumas partes com luz, não é mesmo? Mas esse bloqueio à frente não permitiu que a luz passasse
na sua completude, não é? Não ficasse assim tudo claro como aqui na frente está. Muito bom. E depois de observar tudo isso, nós podemos ver aí também sobre os períodos diários. Logo bem cedinho aqui nós poderíamos colocar umas 6 horas da manhã, Sim. aproximadamente, o sol está ali nascendo. Olha só, e se fôssemos projetar a sombra dessa árvore, por exemplo, ela viria para cá, certamente, não é? Já que a luz está por trás dela e ela vem para cá. Aqui, quando o sol já está bem lá no alto, essa sombra seria reduzida. Ela ficaria apenas aqui por debaixo da árvore, já que a luz está sobre a árvore. E aqui à tardinha, a sombra já teria ido lá para trás da árvore. Interessante, não é? Sim. Durante a noite, aí também a lua dá a sua claridade e forma também as sombras, embora o ambiente já esteja aí mais sombrio, mais escuro. Muito bem. Mas olha, nós podemos ver aqui que se o sol bate ali, se a luz vem de um lado, no caso aqui da esquerda da nossa tela, a sombra vai incidir aqui à direita. E se a luz está lá no alto, a sombra fica menor e fica ali logo abaixo do objeto. Se a luz está à direita, então a sombra é incidida à esquerda, certo? Eu vou pedir para o oráculo mostrar aqui rapidamente, que nós trouxemos aqui bem, assim, para poder fazer funcionar aqui para vocês. Ó, já tem uma luz batendo no robozinho que já dá para ver. A luz está de frente. Isso, tá aqui vindo desse lado. Da então, lateral. A sombra vem para o lado oposto, certo? Então muda a luz de lugar, professor. Se nós colocarmos a luz aqui bem acima dele, podemos ver uma sombra aqui embaixo também, olha só, embaixo dele. Se a luz vem de frente, então a sombra muda também de lugar. Ó, dá para ver a sombra se mexendo, professora. Muito bom. Então vocês podem aí também fazer esse teste, não é? Para perceber como a sombra vai se movendo. Mas a nossa aula, Pro, já chegou ao fim. E nós hoje investigamos aí como são formadas as sombras nos diversos períodos diários, não é? E toda vez que houver um objeto bloqueando o caminho, na fonte de luz surgirá uma sombra. Muito bem. Olha só, vamos deixar aí o link para que vocês avaliem a nossa aula. Pro, e de uma forma simples, nós podemos dizer que a sombra é apenas uma região destituída de luz, ou seja, lugar que não tem luz ali, uma parte que não tem a luz, tem uma sombra, Onde não é? o sol não bate, né, professor? Exato. Onde a luz não chega, tem uma sombra ali. Muito bem. E olha, o teatro de sombras que vocês já viram aqui em algumas aulas também é bem interessante. Então, nossa aula vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e participação. Super beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.